e abrirem as suas Bíblias em Romanos, capítulo 8, carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, capítulo 8, versículo 28. Inicialmente eu quero ler esse versículo com os irmãos, Romanos 8, 28. Amém? Todos acharam? Está escrito assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esta oportunidade tão preciosa que temos de estar reunidos na igreja, Senhor, como igreja, diante de ti, Senhor. Meu Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque esse é um momento de comunhão, esse é um momento de oração, é um momento de louvor, ó Pai, é um momento, Senhor, em que o Senhor fala conosco através da tua palavra. Que os nossos ouvidos estejam atentos, que o nosso coração esteja preparado para receber tudo aquilo que o teu Espírito Santo tem para ministrar sobre nós nesta noite, Pai. Tu tens total liberdade de falar, de agir, de se mover sobre nós, ó Pai. Somente o teu Espírito Santo tem liberdade para envolver as nossas vidas e para falar conosco neste momento, ó Pai. Meu Deus, que os nossos ouvidos, ó Pai, estejam completamente desobstruídos, ó Pai, para ouvirmos a tua palavra, palavra viva, palavra eficaz, palavra, Senhor, que é o maná, Senhor, que vem direto do céu para alimentar a nossa alma, o nosso espírito, ó Pai. Assim nós te pedimos, fala conosco, porque queremos ouvir a tua voz nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Este versículo é um versículo bem conhecido e é um versículo que ele traz uma mensagem maravilhosa de Deus para as nossas vidas. Eu creio que a maioria dos cristãos sabem de cor esse versículo, né? Se não sabe por completo, mas pelo menos sabem essa parte. Todas as coisas cooperam para o bem. É difícil você vai ver um cristão que não sabe essa parte. Não, a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem. Mas não é o bem de qualquer pessoa, é o bem daqueles que amam a Deus. E quando a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam, ela não quer dizer somente as coisas boas. Porque muitas vezes nós achamos que só o que é bom vai cooperar para o nosso bem. É só vitória que coopera para o nosso bem. Luta não coopera para o nosso bem. Tribulação não coopera para o nosso bem. Derrota, entre aspas, aos olhos do mundo, não coopera para o nosso bem. Mas a palavra de Deus, ela é tão rica, ela é tão profunda, que quando ela diz aqui todos, é tudo, irmão. Tudo. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Sejam as coisas que nos fazem sorrir, sejam as coisas que nos fazem chorar. Sejam as coisas que nos alegram, sejam as coisas que nos entristecem. Sejam as coisas que nos fazem jubilar, sejam as coisas que nos colocam naquela profunda reflexão. Todas as coisas. Pastor, o que o senhor quer dizer? E o Espírito Santo me levou a esse versículo e me levou a imediatamente associar com a vida de José do Egito. Eu quero ir com os irmãos para Gênesis 37, porque aqui nós temos um exemplo perfeito de que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Até mesmo aquelas que nós não queremos viver, até mesmo aquelas que nós não queremos enfrentar, até mesmo aquelas coisas que nós gostaríamos que não fizessem parte da nossa vida, coisas que nós não gostaríamos de vivenciar ou de passar. Mas Deus, Ele é tão poderoso, que Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Até aquilo que intentaram para nos matar, até aquilo que intentaram para nos destruir, até aquilo que intentaram para nos entristecer, até aquilo que intentaram para nos prejudicar. Deus é tão poderoso que Ele tem poder de transformar a maldição em bênção, a morte em vida.
Glória a Deus. E o primeiro versículo que eu quero ler com os irmãos, aí no capítulo 37 de Gênesis, é o versículo de número 28. Diz assim: passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Quem são estes que tiram José da cova? E o que José está fazendo numa cova? Quem são estes que alçam José e o vendem por 20 moedas de prata aos ismaelitas, e entregam José como escravo? São seus próprios irmãos. Irmão de sangue, não era irmão de igreja, era irmão de sangue. Filhos do mesmo pai, de mães diferentes, mas com o mesmo sangue correndo nas suas veias. E a palavra de Deus diz que os seus irmãos o venderam. Alguns deles queriam matá-lo. Alguns deles estavam com tanta raiva dele que cogitaram matar. Vamos matar ele. Vamos acabar com a vida dele. Alguns, com um pouquinho mais de consciência, com um pouquinho mais de humanidade, falaram: não vamos matar ele não, porque senão nós vamos nos prejudicar. Deus vai vir e vai nos castigar. Então, olha, vamos vender ele. É menos mal. Isso parece, diante de Deus, não vai soar tão ruim. Nós vamos nos prejudicar menos. Mas eles vendem a José. E isso não é algo agradável, você ser traído pelo seu próprio sangue, você ser traído dentro da sua própria família. Não é agradável você ser vendido. Ah, pastor, mas isso não acontece hoje. Acontece. Acontece traições no meio da família. Você pode até não estar sendo vendido por dinheiro e entregue como escravo, mas existem situações em que você é vendido por alguém. Você é colocado numa situação constrangedora por alguém. Você é colocado numa situação em que você está sendo prejudicado por alguém, às vezes dentro da casa, dentro da família. Você está sendo colocado numa situação em que você não gostaria de estar e nem de viver. José está passando por isso. O segundo versículo está no capítulo 39. Vai umas folhinhas mais para frente aí. Capítulo 39. E o versículo de número 20. José chega no Egito. E José é comprado por Potifar, o capitão da guarda de Faraó. José é levado para ser escravo do capitão da guarda, para trabalhar na casa do capitão da guarda. E a palavra de Deus diz que quando ele entra na casa do capitão da guarda, a mulher de Potifar coloca os olhos sobre José, e ela começa a desejar a José, e ela tenta seduzir José para que José adultere com ela. Porém, José é alguém temente ao Senhor, e ele vai se esquivando de todas as investidas daquela mulher, até o dia em que ela faz uma armadilha, e ela fala: é perfeita, agora ele não vai escapar da minha mão. Ela expulsa, coloca todos os outros criados para fora. Quando José chega, só se encontra ela e José na casa. Não tem ninguém. Então ela tenta, agarra José, e José foge, e ela com ímpeto, ela segura José com tanta força que a roupa de José acaba ficando na mão dela, e José sai. Não sei se totalmente nu ou seminu para fora. E quando as pessoas chegam, ela está com tanta raiva de José, porque José não cedeu à sua sedução, e ela acusa José de ter tentado estuprá-la. E aqui no capítulo 39, no versículo 20, diz que o senhor de José, Potifar, o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. E assim José esteve ali na casa do cárcere. José foi acusado falsamente e foi cumprir pena de prisão por um crime que ele não cometeu. Que coisa terrível, irmão. A injustiça é algo que nos machuca muito. A injustiça é algo que nos fere muito. Quando alguém se levanta com calúnia contra a gente, quando alguém se levanta com mentira contra a gente, isso traz uma indignação tão grande no nosso coração, isso causa um mal tão grande dentro de nós, que se a gente não estiver bem centrado em Cristo, a gente quer se vingar a qualquer custo. É capaz até da gente partir para tentar agredir a pessoa.
Porque é difícil você ouvir uma pessoa te caluniar, mentir, inventar um monte de coisa a seu respeito, sendo que você é inocente. Mas a palavra de Deus diz que José ali, ele não partiu para a agressão, ele não parte para o ódio. A palavra de Deus nos diz que José então vai para a prisão, vai cumprir pena por um crime que ele não cometeu. E eu quero ir com os irmãos para o capítulo 40, outra coisa que José vai vivenciar, está no capítulo 40, no versículo 23, lá dentro da prisão. A palavra de Deus diz que chegam lá num determinado momento daquele período em que ele está preso, o copeiro do rei e o padeiro do rei são acusados de traição, de sedição contra o faraó e são levados à casa do cárcere. Lá na casa do cárcere, José passa a interagir com eles, a conviver com eles. E um dia cada um deles tem um sonho na mesma noite, sonhos diferentes, porém os dois sonhos na mesma noite. E José dá a interpretação dos sonhos para eles. O padeiro vai ser executado, vai morrer, e o copeiro vai ser restituído à sua função, vai voltar novamente a servir Faraó. E José, quando interpreta o sonho para o copeiro, pede para ele, olha, interceda por Faraó a mim. Ele conta a história dele, olha, eu fui vendido pelos meus irmãos, fui colocado como escravo aqui, quando eu cheguei aqui eu fui para a casa de Potifar, e ele vai contar que ele está ali cumprindo pena por um crime que ele não cometeu, ele está ali sendo injustiçado, ele pede para o copeiro se lembrar dele, quando for novamente restituído, e a palavra de Deus diz que depois que José interpreta o sonho, depois de 3 dias ele volta à presença do faraó. Não passou um ano, não passou 2 anos, não passou um mês, não deu tempo do copeiro dizer, puxa, quem era mesmo aquele jovem que estava na prisão? 3 dias só, irmãos, é muito pouco tempo, né? Mas olha o que diz aí no versículo 23 do capítulo 40. Diz que o copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. É difícil a gente ser esquecido, irmão. Como é duro a gente ser esquecido. Como é duro a ingratidão. Como a ingratidão nos machuca e nos fere. Quando você faz de tudo para ajudar uma pessoa, para estender a mão para uma pessoa, e de repente aquela pessoa se levanta contra você. O copeiro não se levantou contra José. Ele simplesmente se esqueceu de José. Ele não se esqueceu de José por um problema de tempo. 3 dias é muito pouco tempo. O esquecimento do copeiro é intencional. Ele se esquece de José intencionalmente. Eu não vou falar nada dele diante do faraó, porque eu não quero me comprometer com o problema dele. Eu acabei de me livrar de um problema grave. Quase que eu morro. O padeiro morreu. Eu quase que morri. Cheguei a estar na cadeia por causa de algo que eu não cometi. Agora eu vou me comprometer por causa de um jovem que eu conheci lá? Eu não. Eu não vou pôr minha mão no fogo por ele. Eu não vou interceder nada por ele. De repente, Faraó se ira de novo e aí, daqui a pouco eu acabo me prejudicando por causa dele. Foi isso. É um esquecimento intencional. Porque 3 dias é muito pouco tempo, irmão. Ele estava com uma sentença praticamente de morte sobre a vida dele. E lá Deus usa alguém para falar, olha, você não vai morrer, fique em paz. O padeiro vai morrer, mas você não. Ele vai ser enforcado, mas você vai ser restituído. Como é que ele ia acreditar nisso? Foi algo sobrenatural, foi algo de Deus, mas ele viveu o milagre, irmão. Mas ele viveu a experiência daquilo que José contou para ele, mas intencionalmente ele se esquece de José. Então aqui nós vemos nesses 3 versículos que eu li, José foi traído, José foi acusado injustamente, José foi esquecido. Quem é que gostaria de passar por uma situação só dessa? Nenhum de nós gostaria de viver nenhuma dessas 3 situações. Nós não queremos ser traídos nunca. Nós não queremos ser acusados falsamente nunca. Nós não queremos ser esquecidos ou desprezados nunca. Mas José experimentou
essas 3 experiências na sua vida. Mas o Senhor colocou para mim algo aqui maravilhoso. José nunca lutou sozinho. José nunca lutou sozinho. E eu quero voltar com vocês para o capítulo 39 e o versículo de número 2, onde José é vendido pelos seus irmãos para os ismaelitas, e os ismaelitas chegam no Egito e vendem ele para Potifar. Olha o que diz no versículo 2 do capítulo 39. Diz assim: e o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio, onde José experimentou a traição dos seus irmãos, onde José experimentou a experiência de ser vendido como escravo. Ele não foi abandonado pelo Senhor, o Senhor não o traiu, o Senhor não o vendeu, o Senhor não o abandonou, aleluia. O Senhor estava com José, aleluia. Versículo 21, José vai para o cárcere, acusado de um crime que não cometeu, acusado injustamente. Mas no versículo 21 diz assim: o Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. José foi acusado falsamente, José foi injustiçado, mas não por Deus. Deus não injustiçou José. Deus não abandonou José. Muitos ali olharam para José, quem sabe até outros escravos que estavam com ele, servindo ali na casa de Potifar, que talvez fossem até amigos seus, que poderiam, quem sabe, testemunhar a seu favor, dizendo: olha, eu não sei hoje, eu não vi hoje porque eu não estava aqui dentro da casa, mas outro dia eu vi, a sua mulher realmente estava olhando demais para ele, a sua mulher realmente, ela estava ali, olha, querendo ficar muito perto dele, a sua mulher estava ali, parece que com segunda. Ninguém quis se comprometer por causa de José. Ninguém quis pôr a mão no fogo por causa de José. Mas o Senhor estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade. Aleluia! José é esquecido pelo copeiro do faraó. O copeiro volta e a palavra de Deus diz, aleluia, no capítulo 41, no versículo 1, 2 anos inteiros se passaram, desde que o copeiro voltou de novo na presença do faraó. O copeiro deliberadamente se esquece de José. O copeiro deliberadamente apaga José da sua vida. Não quer se comprometer com José. Não quer arriscar a sua vida por José. Não quer falar bem de José. Mas Deus é tão glorioso, aleluia. E Deus coloca um sonho, aleluia, para inquietar o coração de Faraó, aleluia. E aí de novo há uma tensão no palácio, porque o faraó está irritado, ele tem um sonho, o sonho se repete, e ninguém consegue dar interpretação. Ele percebe novamente o copeiro que faraó está irritado, então ele começa a pensar: meu Deus, pode ser que vai sobrar alguma coisa para mim, faraó está bravo, faraó está irado, ninguém consegue apaziguar. E aí ele convenientemente se lembra de José. Um dia eu sonhei, eu e o padeiro tivemos um sonho na mesma noite, e Deus usou aquele jovem. Aleluia! Deus faz ele lembrar na marra, aleluia! E ele chega diante de Faraó e ele conta. E agora José é colocado na presença do Faraó, aleluia! Agora José está diante do Faraó, mas Deus está com José diante do Faraó. José ouve o sonho do faraó e ali, usado pelo Espírito Santo, ele começa a interpretar o sonho do faraó. E ele, depois que ele interpreta o sonho do faraó, o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria, o Espírito de excelência está sobre ele. E ele começa a aconselhar a faraó o que se deve fazer naquela situação, para que o Egito não pereça de fome, para que o Egito não seja consumido pela fome. Versículo 38 do capítulo 41. Capítulo 41, versículo 38, diz assim: então disse Faraó aos seus servos: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus. Faraó olha para José, Faraó ouve José falar, Faraó ouve José dar os conselhos acerca do que se deve fazer para salvar o Egito daqueles 7 anos de fome. E Faraó começa a ver o Espírito de Deus na vida de José, aleluia.
O faraó começa a ver algo sobrenatural na vida daquele jovem. O faraó começa a entender que Deus enviou aquele jovem ali para salvar o Egito. E Deus começa, aleluia, a transformar a maldição em bênção. Deus começa a transformar aquilo que era de morte em vida, aleluia. Tudo aquilo que levantaram contra José para prejudicar. Deus pega todas estas coisas, aleluia, e de uma maneira gloriosa e sobrenatural, que nós não entendemos e que nós não compreendemos, Deus começa a fazer que todas as coisas cooperem juntamente para o bem da vida de José, porque José ama a Deus. Durante todas as suas lutas, durante todas as tribulações, ele nunca abriu a sua boca para blasfemar. José nunca disse, inútil é servir a Deus, que adianta eu ir na igreja, que adianta eu orar, que adianta eu ser fiel a Deus. Olha, só está vindo luta, é uma luta em cima de outra, é uma tragédia em cima de outra, é uma tribulação em cima de outra. Não, eu vou desistir. Não, José não faz isso. Porque José, aleluia, ele anda numa fé, a mesma fé, aleluia, que está no coração de Jó. E quando Jó vê todas aquelas tragédias vindo sobre a vida dele, e a sua própria esposa fala, por que conservas ainda a tua fidelidade? Amaldiçoa a Deus e morre. Você não tem mais motivo nenhum para ser fiel a Deus, você não tem mais motivo nenhum para buscar a Deus, você não tem mais motivo nenhum de ir na igreja, você não tem mais motivo nenhum de orar, você não tem mais motivo nenhum de louvar, você não tem motivo para buscar a Deus. Ele disse, oh, como uma louca você fala. Recebi o bem de Deus e não receberia o mal. Quando muitas vezes eu ouvi esse versículo, Jó dizendo, eu vou receber o mal, eu fiquei pensando, meu Deus, como é que a gente recebe o mal? Jó não buscou o mal. Jó não buscou transgredir. Mas ele aceitou as coisas que vieram sobre a vida dele, porque lá no capítulo 19, aleluia, ele manifesta com seus lábios algo que está dentro do seu coração. Ele diz, eu sei que o meu Redentor vive, aleluia, e que por fim se levantará sobre a terra em meu favor, aleluia. Ele tem um entendimento, ainda que depois Deus vai trazer esse entendimento para o apóstolo Paulo escrever, mas ele tem esse entendimento no seu coração, e com outras palavras ele crê, aleluia, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aleluia. É o mesmo sentimento que está no coração de José. José está vivendo muitos anos antes do apóstolo Paulo, José está vivendo numa outra época diferente da de Jó, mas esta mesma fé está no coração de José. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esta mesma fé vai estar no coração de Sadraque, Mesaque e Abednego na Babilônia, onde eles são ameaçados de serem lançados da fornalha de fogo ardente. Eles não têm medo da fornalha de fogo ardente, eles não têm medo da ira do rei, eles não têm medo da morte, porque eles sabem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esta mesma fé vai fazer Daniel se dobrar e ajoelhar e buscar a face do Senhor com as janelas abertas para os lados de Jerusalém, mesmo sob a ameaça de ser lançado na cova dos leões. Daniel não se importa com a ameaça, Daniel não se importa com a trama dos seus inimigos, porque Daniel sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aleluia. É essa fé que tem que estar no nosso coração. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus transforma em bênção o mal que vão tentar fazer contra você. Deus vai transformar em bênção todo o mal que intentaram contra José. Deus transformou em bênção, aleluia. Todo o mal que se levantar contra você, seja através de pessoas, seja através da fúria do inferno, seja Satanás e os seus demônios, Deus vai fazer com que todas as coisas cooperem, aleluia, para o teu bem, aleluia, porque Ele tem poder de transformar a maldição em bênção, aleluia. Ele tem poder de fazer isso. Eu quero finalizar capítulo 50. Capítulo 50 de Gênesis. Seus irmãos estão com peso na consciência. Já estão todos morando no Egito. Jacó também morou um período no Egito, porém, quando Jacó morre, eles têm medo de que José vá se vingar deles. E eles então inventam uma história. Olha, nosso pai antes de morrer pediu que você nos perdoasse. Olha, nosso pai pediu para você se aplacar conosco. José vai conversar com eles.
E no versículo 20 do capítulo 50, olha só, esse mesmo entendimento que está em Romanos 8, 28, José tem. Ele diz assim: vós intentastes o mal contra mim, porém Deus intentou o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Aleluia! Vocês intentaram o mal, mas Deus intentou o bem. Aleluia! Vocês planejaram o mal, mas Deus planejou o bem. Vocês planejaram a morte, mas Deus planejou a vida. Vocês planejaram a maldição, mas Deus planejou a bênção. Aleluia! Ele tem poder, aleluia, de fazer com que todas as coisas cooperem para o teu bem. Creia nisso, meu irmão. Se coloca de pé, vamos orar. Aleluia. Só Deus pode fazer isso. Oh, glória a Deus. Aconteceu assim lá na fornalha. Eles não morreram na fornalha. E o rei teve que se curvar diante do Senhor. Daniel não morre na cova dos leões. E novamente o rei Dario tem que dar glória a Deus. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da tua presença nesta noite, Pai. Oh, Deus santo e maravilhoso, aleluia. É só o Senhor que tem poder de fazer com que todas as coisas cooperem juntamente para o nosso bem. Aleluia. É só o Senhor que tem poder de transformar a morte em vida, a maldição em bênção. Ah, Deus, é só o Senhor que pega o mal que intentaram contra nós e transforma ele, aleluia, em bem, aleluia. Ah, Deus santo e poderoso, porque tu tens poder nos céus e na terra, aleluia. Os homens podem fazer planos, diz a palavra de Deus, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, aleluia. Os homens podem tramar, os homens podem mentir, os homens podem conspirar, aleluia. Mas quando Deus, aleluia, quer abençoar, ninguém amaldiçoa, aleluia. Balaque manda chamar Balaão, aleluia. Contrata Balaão a peso de ouro, aleluia. E diz: vem, amaldiçoa um povo para mim, aleluia. Vem, amaldiçoa um povo para mim, aleluia. Porém, antes que Balaão chegue naquele lugar, Deus diz para ele, aleluia, você não pode amaldiçoar aquilo que eu abençoei, aleluia. Cuida a tua boca, cuida dos teus lábios, porque esse povo é bendito, aleluia. E quando Balaão então está ali, contratado a peso de ouro para amaldiçoar os filhos de Israel, aleluia, e ele abre a sua boca, Deus começa a dirigir os seus lábios, Deus começa a dirigir aquilo que sai da sua boca, e Deus diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura falaria e não cumpriria, profetizaria e não confirmaria, aleluia. Ele deu ordem para abençoar e eu não posso revogar, aleluia. Ele deu ordem para abençoar e eu não posso revogar. Ninguém pode revogar a bênção de Deus, homem nenhum pode revogar a bênção de Deus, demônio nenhum pode revogar a bênção de Deus, inferno nenhum pode revogar a bênção de Deus. Quando Deus abençoa, aleluia, está abençoado, aleluia. Quando Deus abençoa, está abençoado, aleluia. Oh, Deus santo e poderoso, aleluia. Quando Deus decreta a vitória, não tem Golias, não tem leão, não tem urso, não tem fornalha, não tem cova de leões. Quando Deus dá uma palavra de vitória, o muro de Jericó tem que cair por terra. Quando Deus dá uma palavra, o sol e a lua param. Quando Deus dá uma palavra, o mar vermelho se abre, aleluia. Quando Deus dá uma palavra, aleluia, ele manda o anjo no arraial do inimigo, aleluia, e peleja pela tua vida, aleluia, e coloca o inimigo por terra, aleluia. Esse é o nosso Deus. Por isso a palavra de Deus diz que não há motivo para temer, aleluia. Não há motivo para temer, aleluia. Porque aquele que peleja pelas nossas vidas é poderoso, aleluia. Oh,
aleluia, aleluia, aleluia. Várias pessoas tentaram mal contra José, várias pessoas planejaram o seu fim, várias pessoas desejaram o seu fim, várias pessoas conspiraram para que ele fosse, aleluia, prejudicado, aleluia. Mas o Deus dos céus, aleluia, estava com José, aleluia. O Deus dos céus estava ali endireitando as veredas, o Deus dos céus estava ali, aleluia, tornando a maldição em bênção, aleluia, tornando a morte em vida, aleluia. Oh, esse é o mesmo Deus que está conosco, aleluia. É o mesmo Deus que está na nossa vida, aleluia. É o mesmo Deus que está conosco na caminhada, na jornada da nossa vida, aleluia. Ele diz na sua palavra: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora, aleluia. Ele diz na sua palavra, aleluia, aquele que é de Deus, Deus o guarda, eu guardo, aleluia, e o maligno não lhe toca, aleluia. Maior é aquele que está em vós, aleluia, o Espírito Santo está em vós, do que aquele que está no mundo, aleluia. Quando ele libera uma palavra de bênção, irmão, ninguém derrota, aleluia. Por isso a palavra de Deus diz que somos mais do que vencedores, aleluia. Porque há um Deus nos céus que peleja, que batalha pelas nossas, aleluia, vidas. Oh Deus santo e poderoso, que nós ficamos firmados nesta fé, Senhor. E nós estejamos firmados na Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a, como José, ficarmos firmes na Tua presença, Pai. O diabo tenta de todas as maneiras nos fazer blasfemar. O diabo todas as vezes ele tenta nos fazer desanimar. O diabo usa toda a sua estratégia para fazer a gente se afastar da Tua presença. Aleluia. Ah, Senhor Deus maravilhoso. Mas que possamos, ó Pai, permanecer diante de Ti. Aleluia. Oh Deus maravilhoso. Aleluia. Buscando a Tua face, buscando a Tua presença. Como Paulo e Silas. Aleluia. A vontade é de chorar, a vontade é de lamentar. Mas quando eu abro a minha boca, eu começo a adorar, aleluia. Quando eu abro a minha boca, eu começo a glorificar, porque eu sei que o meu Redentor vive, aleluia, e que Ele se levantará por fim sobre a minha vida. A última palavra é dEle, aleluia. A última palavra é do Senhor, aleluia. Nos ajuda, Pai, a enxergar isso e a nos firmarmos nesta fé gloriosa, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus.